E para falar em oração, falamos dos apóstolos, aqueles que nos ensinam a rezar, a seguir Jesus e a anunciar o Cristo. Vamos acolher aqui com muito carinho hoje no Bênção da Manhã o nosso querido Padre Carlinhos, pároco da paróquia Santo Afonso, aqui em Aparecida. Bom dia, Padre. Bem-vindo sempre, é uma alegria tê-lo conosco. Obrigado, bom dia, povo de Deus. E hoje, celebrando festa de São Pedro, estamos encerrando a tríade dos Santos Juninos, né? Exatamente. Opa, e vamos falar um pouquinho das duas pilastras da nossa igreja, São Pedro e o grande companheiro dele, São Paulo. São homens de personalidades completamente diferentes, viveram em ambientes diferentes, mas foram conquistados para uma mesma missão, né? Exato. Quando Jesus chama Pedro, que deixa a sua rede, o seu barco e começa a caminhar com ele, e quando Cristo, de uma forma arrebatadora, consegue ser luz no coração de Paulo e lhe dá a grandeza de acreditar, então podemos dizer que esses dois homens são realmente as colunas da igreja, sobre a fé de Pedro e sobre a coragem missionária de Paulo, que a igreja continua ainda anunciando o Evangelho e pregando o reino de Deus, não é? Exatamente. É importante a gente frisar que quando Jesus faz o chamado aos apóstolos, não é aquela coisa mágica que a gente pensa, ele olhou, vamos. Nós pressupomos com uma certa razão que Jesus de várias formas vai entrando devagarinho na vida dos dois, né? No caso de Pedro e no caso também de Paulo, e até que chega aquele dia do chamado, né? Aquela coisa do flerte, do namoro. E aí, vamos ou não vamos? Vem e segue. Então a gente pressupõe que esse chamado vai sendo construído aos poucos, assim como é na nossa vida também, né? Cristo vai entrando aos poucos na nossa vida, ele vai fazendo a gente se apaixonar. E até que chega o momento, ele nos convida também. Vamos caminhar junto? Vem comigo. É a hora que a gente tem que fazer a nossa decisão. Assim como todo sacramento na nossa vida tem que ter a decisão da gente responder o nosso sim ou ainda não é o momento. E é muito simbólico, né, saber que Pedro, dentro do grupo dos apóstolos, foi o primeiro a publicamente dizer quem era Jesus. Exatamente. Tantas coisas se falavam do Cristo, mas ele consegue reconhecer que aquele que está ali é o Messias, o esperado, o que vem para trazer a libertação ao povo de Deus, né? Paulo faz esta bonita experiência de se encontrar com Cristo e entender que o Evangelho é a grande palavra que salva. Por isso se torna um missionário que extrapola os territórios. Parece que ardia no coração de Paulo a palavra que o tocou e o transformou, e ele sente essa necessidade de colocar essa palavra em tantos outros corações. Então a gente pode dizer que Pedro nos dá a grandeza da fé de reconhecer Cristo. Fé é saber dizer quem é Jesus. Exato. E o que ele significa para a nossa vida. E Paulo é a grandeza daquele que entende que é a palavra que faz nascer a fé. Por isso ele quer fazer com que a palavra seja conhecida pelo maior número de pessoas, não é? Pedro é aquele lado mais institucional, mais organizacional da comunidade, né? Ele não deixa a gente perder o sentido de ser cristão, aquilo que é o essencial. Sim. Paulo já é mais pastoral, né? Já é mais missionário. Tanto que, a partir da sua conversão, o grande sonho dele é ir para Roma. Ele já queria ir para Roma, que era o centro do mundo, evangelizar. E aí Jesus vai dizer para ele, não, primeiro vai aos gentios. Apesar de Paulo nunca ter conhecido Jesus face a face, mas ele é considerado apóstolo pela grandeza da missão dele, né? Praticamente ele abriu as portas do evangelho ali para o mundo dos gentios, dos pagãos, né? E olha para a gente ver como é que Deus já vai nos preparando. Paulo tinha um grande conhecimento da linguagem grega, que era a linguagem dos comerciantes da época. Sim. Porque Paulo era filho de comerciante. E aí ele foi estudar na escola de Gamaliel, e ali ele teve essa experiência do Cristo ressuscitado, e isso facilitou a entrada do Evangelho para os gentios. Eu vejo que Jesus vai nos preparando aos poucos, vai nos preparando para aquela grande missão. No caso de Paulo, anunciar a palavra de Deus aí aos gentios, né? Mas a vontade dele, em primeiro lugar, é ir para o centro do mundo, que no caso era Roma. Mais tarde ele vai parar em Roma, já preso, doente, e até na cadeia ele vai fazer filhos da fé, né? Que joia. É interessante a vida de Paulo. E para que as pessoas em casa visualizem melhor, acho que símbolos falam bastante, Com símbolos certeza. permanecem como memória de conhecimento. Vamos aproximar de uma mesinha aqui? Vamos lá. A nossa produção preparou alguns símbolos que vão nos ajudar a refletir, a conhecer e amar mais esses dois grandes apóstolos de Cristo. Temos aqui as imagens dos dois, né? São Pedro e São Paulo. Pedro sempre traz o símbolo da chave, né? Como Cristo confiou, te darei as chaves do reino dos céus. Exatamente. E Paulo que traz a parte a espada,
mas é aquele que um dia deixou de ser perseguidor e passou a ser seguidor e discípulo. As duas imagens, Padre, estão próximos ao Círio Pascal. O Círio Pascal, para nós, representa o Cristo ressuscitado. Exato. Como Pedro e Paulo encontraram no Cristo ressuscitado esta nova forma de viver. No caso de Pedro, lá no capítulo 21 do Evangelho de João, a gente vê aquela famosa pesca milagrosa. O que aconteceu? Depois da paixão de Jesus, houve aquele desânimo geral nos apóstolos, né? E aí eles voltaram a pescar, que era a profissão antiga deles, principalmente de Pedro. E aí a gente vê no capítulo 21 de João o encontro que o Pedro teve com o Cristo ressuscitado, né? Através de João, né? Eles estavam pescando lá no mar, e aí João chega e fala para Pedro, mas aquele que está na beira da praia não é o Cristo, não é Jesus? E aí tem um interessante momento ali do texto que fala que ele estava nu, ele se vestiu e caiu no mar. O que significa essa nudez? Não era a nudez da roupa, na roupa física, mas do coração dele, ele estava sem sentido. O problema Quase que despido da fé. Exatamente, pelo desânimo da questão da paixão. O que acontece com Pedro? Que quando ele assume a sua missão de começo, ele não estava com o coração inteiro, ele não estava por inteiro. Tanto que a gente vê no lava-pés, a situação do lava-pés, dos 3 vezes que ele negou. Mas vai ser a partir desse encontro com o Cristo ressuscitado ali, que Jesus vai perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, é como se Jesus chamasse ele lá para o comecinho do chamado, para lembrar, filho, você é apóstolo. Você é um enviado meu, assume de coração, assume por inteiro, né? E já no caso de Paulo, é o famoso caminho de Damasco, né? Ele da escola de Gamaliel, e olha que a escola de Gamaliel era uma escola moderada. Mas, infelizmente, ele tinha no coração dela aquela formação dos judeus de cristão, não presta, tem que matar. E ele recebeu uma ordem, então, da escola de Gamaliel, dos doutores da lei, para poder prender e matar cristão. A caminho de Damasco, a gente conhece a história da conversão de Paulo. Ele ficou cego, caiu do cavalo e ele escuta a voz do ressuscitado. Saulo, por que tu me persegues? Por que você está me perseguindo? E vamos lembrar que Jesus já começou a trabalhar o coração dele lá quando ele estava junto com quem da turminha lá querendo Estevão. Quando houve o sacrifício lá de Estevão, o martírio de Estevão, o nosso amigo Paulo já estava com a pedrinha na mão lá. E daquele momento, Jesus já estava preparando o coração de Paulo. Então, são 2 encontros aqui que a gente vê com Cristo ressuscitado que fizeram toda a diferença. Assim como é no nosso coração também, né? Às vezes a gente está meio desanimado, é preciso que a gente vá ao encontro do ressuscitado para a gente poder revigorar a fé. Ele nos dá uma vida nova, né, Paulo? Exatamente. Temos aqui um baú, olha, preenchido de coisas, e de repente embaixo tem até um peixinho para a gente assar. Lá, já vamos assar. Nós temos aqui uma rede, que é um símbolo forte, né, de pescador de peixes passam a ser pescador de homens. Exato. Como hoje esta rede que eram dos discípulos também pode estar presente em nossas mãos em nossa missão. A gente sabe que lá ao fundo do mar é escuro, é muitas vezes difícil de respirar. Quando Jesus fala para Pedro, a partir de agora você vai ser pescador de homens, significa que a partir de agora você vai tirar o povo lá do fundo, sem sentido de vida, sem motivação. Você vai dar vida nova para esse povo, através do anúncio da palavra, né? E nós também, pelo nosso batismo, nós somos pescadores de homens. Quanta gente a gente não vai encontrar no dia de hoje vazio, sem sentido, sem vontade de viver. E pescar lá do fundo é trazer para a vida nova, trazer para um sentido novo. Então esse é o sentido da rede aqui para Pedro. Olha para você ver que legal, Jesus não tira o serviço de Pedro, ele continua como pescador, mas agora um pescar diferente. Nós, na nossa profissão, continuamos a nossa profissão, mas fazer de um modo diferente, com um objetivo diferente. Entender que o próprio Evangelho é esta rede que Deus colocou em nossa vida, e é preciso lançar essa rede sobre os corações e pescar as pessoas para a grandeza do valor da fé e para a busca primeira do reino de Deus como o valor maior. Temos também aqui, Padre, algumas pedrinhas, né? São até pedras bonitinhas. Acho que a Ana Paula foi buscar lá na praia de Ubatuba. Já deu uma pintada. É isso aí. Qual a simbologia da pedra? Porque é muito forte quando Jesus diz, tu és Pedro e tu serás a pedra desta comunidade de fé que nasce. Como podemos hoje entender esta pedra em nossa vida de fé? O nome de Pedro era Simão. Né? E o primeiro encontro que Simão tem com Jesus, Jesus já fala para ele, ó, tu é Quefas, tu é pedra.
E só que a gente tem que entender que a pedra, quando Jesus fala que Pedro é a pedra, é o fundamento pelo qual Jesus vai começar a sua comunidade nova. A pedra fundamental é Jesus Cristo, né? É aquela pedra que segura toda a construção. A pedra, a famosa pedra angular que os pedreiros rejeitaram, é aquela pedra que segura. Mas Pedro é aquela pedra no qual ele vai começar a construir, é o chão seguro pelo qual ele vai A pedra da fé. construir, a pedra da fé. Como nós dentro de casa, o povo dentro de casa, é o chão firme da família para começar a construir a fé de dentro de casa. Tem que fazer lá a sapata direitinho. Exatamente. As colunas, senão a casa cai. Exatamente. Cristo é a pedra angular. Se a gente não edifica nele, desmorona. Exato, exato. Desmorona. Vamos continuar aqui. Nós temos o que mais aqui? Aqui um punhado de chave, né? Qual o simbolismo da chave quando Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus? A função de Pedro, como era a função dos apóstolos, era de manter ligado as coisas da terra ao céu, do céu à terra, de defender aquilo que é importante da doutrina, daquilo que foi passado por Jesus. A chave, ela tem aquela função de abrir a porta e fechar a porta, permitir que alguém entre ou permitir que alguém não entre. A chave significa a defesa que a gente tem que ter também da nossa doutrina. Qual que era praticamente a função dos apóstolos? O anúncio da boa nova do evangelho, salvaguardar o depósito da fé, ou seja, a nossa doutrina, aquilo que é fruto da palavra e da tradição, e, acima de tudo, manter a unidade, né? Então, a chave significa se salvaguardar o depósito da fé, a nossa doutrina. É deixar entrar aquilo que é bom e não deixar entrar aquilo que não presta, que não condiz com a nossa realidade cristã. Perfeito. A igreja que nasce, né, sob as lideranças de Pedro e Paulo é a igreja que permanece até hoje conduzida pelo Espírito Santo. Mas temos aí a figura do nosso pastor visível. O Pedro de hoje se chama Francisco. Né? E como podemos manter em nosso coração de cristãos católicos a importância da palavra do Papa como aquele que nos confirma na fé? Ele é a presença visível da unidade da igreja, né? Nós temos em cada país, em cada comunidade, tem a sua cultura própria, mas ele é aquela presença visível. Invisivelmente falando, o grande responsável pela unidade da nossa igreja é o Espírito Santo, né? Mas visivelmente falando, a presença da unidade, o que nos mostra a questão da unidade. Porque sempre Jesus prezou pela unidade, né? Ele nunca fez conta, ele até acha bonita essa questão das diferenças. Mas em certas coisas da nossa vida e da nossa fé, a gente tem que aprender a caminhar unido, né? Todos nós temos necessidades iguais, talvez em quantidades diferentes ou situações diferentes, mas quando a gente aprende a caminhar unidos naquilo que é o principal da nossa vida, da nossa fé, a gente vê os frutos da fé acontecendo. Perfeito, né? Pedro de hoje se chama Francisco. Ouvir a sua voz, acolher a sua palavra é que nos manterá na verdade da fé e seremos aí a igreja que continua anunciando o evangelho como palavra de salvação e cantando a esperança do reino de Deus aos corações. E para terminar, né, Paulo, além de levar o evangelho a tantos povos, ele também deixou as suas bonitas cartas, né? 13 cartas que ele escreve às comunidades nascentes, para que mesmo diante das perseguições, mantivessem a esperança no Cristo. Como podemos hoje fazer das cartas de Paulo um alimento para as nossas comunidades? As cartas de Paulo é fruto de 3 missões dele, de 3 viagens missionárias que ele fez ao longo da sua vida. E é um retrato da pastoral, do pastor, do agente pastoral, como era, ele retratava também as realidades. O que eu gosto de focar em Paulo é que ele tinha muito conhecimento teórico da palavra, mas não tinha a vivência. E com a vivência, com o encontro do Cristo ressuscitado, ele começou a saborear a palavra. Então, quando eu olho um pouquinho para a vida de Paulo, é conhecer a palavra, mas também vivê-la. É como aquela receita gostosa que está no livro, mas ele é bem melhor quando a gente pode comê-lo. Exatamente. Exatamente. Quando a gente põe a mão na massa e faz aquilo se tornar realidade. Exatamente. Então, para a gente conhecer um pouquinho, que não é tão diferente das realidades das comunidades nossas, a gente aprende bastante o caminhar pastoral com Paulo, né? Olha que o coitado foi preso, ele foi náufrago, apanhou para toda a vida, teve que enfrentar concorrência. Ele fala sempre o famoso a espinha na carne dele. Eu pressuponho que o espinho na carne dele eram as dificuldades que ele passava na comunidade de Corinto. Sim. Aquele coitado sofreu na comunidade de Corinto. No entanto, o povo amava ele demais. Mas ele teve que passar os problemas que hoje muitas comunidades passam hoje. E ele passou com afinco, com fidelidade.
Então, para mim, as cartas de São Paulo é um retrato das comunidades, que não é diferente dos dias de hoje, e do agir pastoral que a gente deve ter dentro das comunidades. Que coisa boa. Então, que você realmente se prepare bem para neste próximo final de semana, na liturgia, celebrarmos aí a solenidade destes dois grandes apóstolos de Cristo. Pedro, que diante lá do deficiente à beira do templo diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Cristo ressuscitado. E Paulo que vai nos dizer: nada pode nos separar do amor do Cristo. Que essas duas palavras nos motivem também a perseverarmos em nossa fé. Padre Carlinhos, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço Gratidão o convite. pela sua partilha, Obrigado. pelo seu conhecimento e pelo seu ardor pastoral. E boa festa de São Pedro e São Paulo aí na paróquia Santo Afonso. Obrigado, valeu. Muito bem.